Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada pela sua audiência, companhia, mas principalmente pela sua confiança na nossa escolha de profissionais de excelência, que a gente convida aqui para abordar os temas todos os dias que mexem com a nossa vida. O que a gente aprende aqui, a gente leva mesmo para todas as situações, ajudar quem precisa, aplicar dentro de casa. O tema de hoje é sobre a alimentação dentro do núcleo familiar. Não só naquela situação em que um ou dois integrantes da família que precisam perder peso ou querem levar uma vida mais saudável e somente eles seguem uma dieta ou um padrão alimentar diferente. Hoje a gente vai falar sobre essa construção dentro de casa. A gente preza muito para a atividade física desde a infância, né? E como é que se constrói, então, um atleta desde a infância? Aliando alimentação, treino, descanso. Quais são os fatores que precisam ser levados em consideração? No âmbito familiar, não deve ser fácil, é um desafio. Hoje a nossa convidada é nutricionista esportiva, ela é a doutora Lamia Ayub. Doutora Lamia, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite pela segunda vez, estar nesse programa de altíssima audiência, muito bom. E as pessoas colocam uma responsabilidade, a gente honra esse compromisso aqui, trabalhando duro todos os dias para trazer mesmo os melhores profissionais, para dar as orientações que a gente necessita. Sim. A gente sabe que ainda é sempre uma luta informar as pessoas sobre a necessidade de um acompanhamento com o nutricionista, que não é algo que só pode ser feito, não é algo elitizado, não é algo só que pode ser atingido por pessoas que têm, né, uma classe diferenciada. Não, é fundamental para todos, inclusive para fazer com que uma dieta saudável e uma rotina saudável caiba no bolso, né? Então, como fazer essa compra? Às vezes é a escolha no mercado que faz toda a diferença. A nossa rotina mudou por conta da pandemia, lá em casa mudou demais essa questão do mercado. Eu não me sinto confortável, eu ainda não voltei a frequentar o mercado, eu faço as minhas escolhas pela internet. Muitas vezes o meu marido acaba fazendo isso também, ou a gente dá um pulinho, mas para o mais essencial somente. Isso mudou também as nossas escolhas, né? Não é tudo igual. Os produtos que parecem semelhantes, eles podem ser muito diferentes, né? Armadilhas. Exatamente. Hoje em dia, com a pandemia, né, nesse cenário caótico que está vivendo a humanidade, eu sempre falo para os meus pacientes e para as pessoas que estão no meu Instagram, que me acompanham, mandam mensagens, eu falo a seguinte frase: faça a listinha de compras. Para quê? Para que você já vá ao supermercado ou na feira com tudo na ponta da língua. O que eu vou comer na segunda-feira, na terça, na quarta até domingo. Perfeito. Qual é a quantidade de refeições que você vai fazer e para isso você já tem que ter mais ou menos em mente qual é o cardápio que você vai consumir juntamente com a sua família e dando foco principal nas crianças, né? Porque é muito complicado, desde sempre. A gente sabe que a vida da gente é muito corrida, que os pais estão trabalhando cada vez mais e a criança, não que fique jogada, mas assim, vou dar um alimento processado para ele. Não pode acontecer isso. Então, essa frase que eu falo, faça a listinha de compras com o seu nutricionista, tá, assim, o pessoal tá adorando, porque assim, é muito mais fácil, você vai uma vez na semana no supermercado, uma vez na semana na feira, deixa os alimentos todos com os nutrientes conservados, oferece para sua família e não tem esse perigo, né, por conta do Covid. Exatamente. Então, se programar, se planejar, fazer essa lista, gera até uma economia, né? Porque a quantidade, às vezes, de produto, de alimento que é jogada fora, porque você não se organizou, não planejou, esqueceu que naquele dia era vocês combinaram de almoçar fora, ou aquela semana tinha feriado e por conta disso a alimentação era diferente. Isso também gera custo, né? Então, gera muito custo. Muito ótimo você ter falado isso, porque assim, não é você fazer de madrugada ou à meia-noite, fazer a listinha de compra. Não, você precisa saber
Seu filho tem treino, você vai treinar, o que você vai consumir além das 5, 6 refeições que a gente sempre indica para a pessoa fazer, né? 5 a 6. 5 a 6, para que a pessoa coma a cada 3 horas, não falte os nutrientes necessários, não falte a energia necessária para você poder fazer suas atividades diárias, né, de forma regular. Mas o que você vai comer no seu pré-treino, o que você vai consumir no seu pós-treino, quantas pessoas vão treinar na sua família? Seu filho, você, seu marido? Então, tem que centrar, tem que se concentrar, tem que saber qual é a quantidade habitual, por exemplo, do seu filho comer um pão integral no café da manhã, ou pão francês sem o miolo, né? É bom falar isso porque as pessoas falam, não pode comer pão francês. Não só pode quanto deve. Perfeito. A não ser que a pessoa tenha uma patologia, né? Que é uma doença que impede que coma com muita frequência. Então, tem que ser muito bem planejado, porque no final das contas, o que vai acontecer? O seu custo vai cair muito. E outra coisa, esse detalhe é muito importante, as pessoas falam, é caro, eu não tenho dinheiro. Vai no finalzinho da feira. Se você comprar, não precisa ser a melhor marca, se você consumir os alimentos que o seu nutricionista falou, não precisa comprar um mais caro, compra uma marca mais acessível, mas na hora de você preparar, se você preparar de uma forma muito mais saudável, com as frutas, legumes, verduras, com aquela carne magra, usar um pouquinho, por exemplo, quando a gente vai fazer o brócolis, né? A gente tira a parte mais grossa e joga fora. Não, cozinha o arroz. Perfeito. Com a água que você refogou o brócolis, por exemplo, aproveita e usa cozinha o arroz. Mas o arroz não é com aquela marca, não tem importância. O que vale é você preparar o alimento com a maior quantidade dos nutrientes que você precisa. Excelente. Quem está em casa já sabe que pode participar do programa Ligando para Casa, era operadora 11 3337 5886. Também pelas redes sociais da emissora, a gente se mantém conectado e eu recomendo que você siga todas elas. @TV Hit no Instagram, Hit TV Oficial no Facebook, nosso canal no YouTube é Hit TV. Fácil de você encontrar nos mecanismos de busca do site ou do aplicativo do YouTube, é só escrever Hit TV, mas também tem disponibilizado aqui para você um QR Code que facilita demais, te ajuda a encontrar. Se inscreva e ative as notificações, isso é bastante importante. E tem uma enquete rolando também com o QR Code aqui embaixo, fácil de você responder, em menos de 1 minuto você responde, nos ajuda a fazer sempre a melhor programação, o melhor conteúdo e que ele consiga chegar até você da melhor maneira. As minhas plataformas, as minhas redes sociais também sempre à disposição, sempre com o meu nome. No Instagram é @DeniseLuque, no facebook.com/DeniseLuque. Doutora, tudo que você falou até agora, sempre você citou o treino, sempre você citou a atividade física. A gente sabe que é muito importante. Mas já que estamos falando de uma construção, nós estamos começando, de fato, lá atrás, né? Exatamente. Mesmo na infância. A partir de que idade, como é que a gente estimula isso na criança? E aqui eu estou imaginando famílias que estão tentando gostar de fazer atividade física. E aí, as famílias não querem que os filhos passem por essa situação, né? Então, a luta, tanto com a alimentação ou com os treinos, é fazer algo tão natural, né? E a infância é um momento tão gostoso. A criança, ela precisa gastar essa energia. E os pais agradecem também, né? Como que faz isso? Olha, Denise, eu sempre falo assim, eu tenho 3 sobrinhos, né? E eu sei que é um trabalho bem devagar. Então, para a criança, não é fácil, mas a gente consegue. Por quê? Em primeiro lugar, você precisa acolher essa criança. Precisa trazer ela para perto de você. Precisa ir devagar, explicar a importância. E melhor que isso é os pais, colocarem eles para fazer atividades junto, né? Porque muitas das crianças falam assim, mas se você não está fazendo, por que eu vou fazer? É o exemplo, né? Sábado e domingo, por exemplo, não é só de sábado e domingo, durante a semana também. Mas eu falo assim, no final de semana, porque os pais ficam mais em casa. Leva o seu filho no parque, estimula. Em casa mesmo, no apartamento. Vamos brincar de pega-pega? É uma brincadeira tão antiga, né? Que isso já gera um gasto calórico, já movimenta a criança e já faz com que ela comece a gostar da atividade física, né?
As crianças, hoje em dia, a gente sabe, né, que por conta dessa pandemia toda, elas ficam mais no WhatsApp, naqueles iPhone, iPad, né? Nem eu sei falar direito, até gente. Por conta do ensino em casa também, acabou... Os pais não conseguiram muito dispensar as telas, dispensar, né? E assim, mas dá pra gente começar com esses pequenos detalhes que faz grande diferença. Por quê? Se você aliar a atividade física desde a infância, a alimentação e o descanso, né? Não deixar o seu filho, que nem você falou, a partir de que idade? 1 aninho, 2 aninhos já começa. Para ele já crescer, já ir crescendo ativo, com essa disponibilidade, né? Para não ser futuramente uma criança obesa, com patologias, com irritação, nervosa, né? Então, não é fácil, mas os pais e também os avós e os treinadores já devem cobrar. Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? Mas não de forma de apontar o dedo. Eu falo, olha, é importante. Então, a criança o que quer? A criança, assim como todo mundo, né? Mas a criança e o idoso quer aquele acolhimento. Olha, se você fizer isso, vai acontecer, né? Explicar os benefícios. E aí, com certeza, ele vai se adequar. Perfeito, a criança gosta, né? Acontece que tem que ter a disponibilidade de quem cuida e os nossos convidados aqui têm falado bastante, sabe, o adulto responsável, não basta ser o adulto, tem que ser também responsável, né? De colocar mesmo, de incentivar, sentar no chão, brincar junto. Se a gente fica no celular e pede para a criança ir brincar, não adianta, a palavra, ela... não convence, tem poder, né? O exemplo que convence mesmo, né? Então, aproveitar e deixar a criança te assistir fazendo a atividade física. Muita gente tem feito em casa, né? Com alimentação, eu também acho um desafio tão grande. Ainda que hoje, aliás, eu quero seu posicionamento sobre isso, muito se fala sobre as recomendações, o que está preconizado, o que ficou muito bem estabelecido, que é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. E tudo, olha como a gente está lá atrás, né? E tudo vai construindo um bom hábito alimentar. E o aleitamento materno, ele deve ser estimulado até pelo menos 2 anos de maneira complementar. Quando a gente começa, eu tô falando disso porque meu filho tem 1 ano. Quando a gente começa a introdução alimentar, é tão rico, é tão gostoso, né? Porque é tão simples. E tudo o que a criança pode comer é o que a gente deveria comer também, né? O que a criança não pode, e açúcar é 0 até pelo menos os 2 anos. E não significa que quando a criança fizer 2 anos, a gente vai dar um brigadeiro para ela. Isso é uma confusão na cabeça dos pais, muitas vezes. A gente vive um abismo de gerações também. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa construção. O que os pais querem para os filhos é sempre o melhor. E os avós para os netos também, ainda que a recomendação lá atrás, 30, 40, 50 anos atrás, tenha sido outra. Eles querem essa informação. E a informação está aqui, né? E tá no seu Instagram, e tá nas redes sociais. Nos stories que a gente faz, né? E eu falo sempre, não é para mudar o caminho do relógio, né? O sentido horário do relógio. Antigamente, o que acontecia? Os pais iam trabalhar e deixavam os filhos com os avós. Eu mesma fui criada a maior parte da minha vida com a minha avó, que tinha a casa do lado, né? E lá não tinha toda essa abundância de alimentos processados. A minha avó fazia a horta, tinha o cafezal, tinha a galinha solta, que a gente, na verdade, né, matava a galinha e comia, né? Que dó. Mas a gente comia o que plantava. E antigamente as pessoas eram muito mais saudáveis. Não tinha... O número de doenças relacionadas a hoje era bem menor. Então, o que eu falo para os pais, para os avós? Não mude o sentido horário do relógio. É um arroz, é um feijão, é oferecer legumes, verduras, folhosos para os seus filhos, né? Os legumes, verduras, as saladas, tudo que tem mais saudável. Ah, mas que nem você falou em relação ao tempo. Tem que ter o tempo, gente. Se você quer que ele cresça se você quer que seu filho se desenvolva mais saudável, tem que fazer isso. E um ponto muito importante, Denise, quando você... Logicamente, se a criança tem 1 ano, não vai levar na feira, no supermercado, que ele não vai entender. Mas quando ele já tiver noção, leve na feira, fale para ele apalpar os legumes, as verduras, explique da importância, faça ele experimentar. Supermercado, a mesma coisa. Lógico que no finalzinho de semana a gente vai comer um alimento diferenciado, até a nutricionista come, né?
Se eu falar que não, eu tô mentindo, né, Não, Denise? e a gente adora saber que vocês são normais. Super normal, nossa. Dá uma olhadinha nos meus stories pra vocês verem o que eu apronto Legal. no final de semana. Mas assim, Uma coisa pontual, com certeza, né? super. Só que assim, eu treino, eu durmo cedo, eu faço minha alimentação regrada. E para as crianças crescerem muito mais saudáveis, sem nenhum probleminha, os pais têm que dar atenção devida sim. Gente, você vai na feira, você gasta o quê? Meia hora? Mesmo porque não pode ficar muito tempo por conta da pandemia. Fala para o seu filho pegar no alface, isso aqui é alface, isso aqui é um rabanete, para que funciona? Não sabe? Leva na nutricionista. Que eu estava falando com você antes, faz o acompanhamento em família. É muito mais vantajoso fazer acompanhamento em família, né? Hoje, há um movimento hoje que os nutricionistas sempre apontaram pra gente que ia acontecer. E hoje eu tenho notado até um movimento, até dos médicos mesmo, que a rotina médica também é muito exaustiva. Eles sempre disseram, não, eu também não tenho tempo de cozinhar. E acabavam ensinando a praticidade ali pra gente, o mínimo necessário. Mas esse movimento está acontecendo, que é o retorno à cozinha. O fato de cozinhar faz a diferença, sim. Os nutricionistas sempre nos alertaram sobre isso. A gente aqui não escutou. Não é verdade? E isso faz a diferença, né? Então, ir à cozinha, preparar o alimento, saber... Não só, eu como comida caseira fora de casa. Legal para um dia ou outro, mas não tem nada que se compare a fazer na sua casa. A quantidade que você coloca de óleo, né? O quanto você acrescenta ali, se é o azeite na salada. Isso faz muita diferença, né? Faz total diferença. E, né, pegando esse gancho que você falou de preparar, quando você for preparar, coloca o seu filho, o seu neto para preparar junto, para ele já criar o hábito. Por quê? Uma hora que ele estiver sozinho, ele vai ligar, falar, pedir comida? Não, ele já sabe preparar. Logicamente que sempre ao lado de um adulto. Perfeito. Porque imagine o quanto que você vai economizar. E eu falo sempre, faça do seu alimento o seu medicamento. Porque se você começar desde agora a criar esse hábito familiar, né? Legal. Seu filho não vai ter problema nenhum. E quando estiver treinando, vai performar bem melhor, porque ele vai estar colocando as frutas, as vitaminas, sais minerais de que ele precisa durante todo o dia, sem precisar fazer o consumo de medicamentos futuramente. Excelente, esse caminho, ensinar, né, levar para a cozinha e também para a criança saber, e isso é desde a infância mesmo. Ah, a batata que eu comi, então, ela é assim antes de cozinhar, né? Os alimentos têm cores diferentes, com casca, sem casca, né? Então o aspecto deles fica muito diferente. Chama bastante atenção, até uma recomendação dos pediatras hoje, de não liquidificar, não misturar tudo, que parece uma gororoba só comida, né? Às vezes da criança tá tudo ali, tem todos os nutrientes, é gostosa, mas a textura não é boa, né? Isso também faz essa construção, inclusive do paladar da criança, da gente saber, então, chuchu, vou ter que tentar de uma outra maneira apresentar, mas a abobrinha foi bem. Saber onde que tá cada alimento? Com certeza, é que a gente fala das características organolépticas, né? Que é o aroma, sabor, textura, o cheiro. Então, um alimento é diferente do outro, mas tem a preparação correta para você fazer. E falando dos médicos, eu tenho minha clínica, né? E trabalho no convênio médico, que assim, a gente tem... Eu com os doutores, né, que a gente fala, a gente é muito parceiro, porque é um trabalho, assim, multidisciplinar, muito bacana, porque o ginecologista encaminha para nutricionista, porque a criança tem um probleminha diferente, o cardiologista, o clínico geral. Eu atendo muitas crianças que têm dificuldade de comer uma alface, por exemplo. Aí você vai perguntar, mas por quê? Que você nunca comeu? Não sei o que é, porque o pai não ofereceu, não apresenta. Aí você pergunta, viu, você nunca cozinhou? Você já foi na feira? Nunca fui. Eu não estou aqui julgando, sabe, Denise? Mas estou explicando da importância. Porque se você fizer uma vez, 2, 3 vezes, e um dia que você não levar o seu filho, não colocar ele na cozinha, ele vai sentir falta e vai cobrar. Legal. Então, no dia seguinte, né, ou um dia que precisar, ele já sabe cozinhar, já sabe escolher os alimentos dele e não vai crescer aquela criança, não como abobrinha, não como berinjela. Essa seletividade alimentar, ela é complicada. E me parece, eu não li nada comprovando, né? Mas durante a pandemia, as crianças apresentaram essa seletividade, né? E como que você rompe essa barreira? Não é só a criança comer esse alimento. Me parece que o tocar, o cheirar e às vezes até o brincar com o alimento também pode ajudar. É verdade?
Super verdade isso. Tanto é que eu, na hora de montar o cardápio, eu apresento uns desenhos, né? Então eu falo, olha, você vai montar um seu palhacinho hoje na hora de comer. Então o narizinho vai ser a cenoura. Legal! Legal. Por isso que eu falo, não é fácil, mas você tem que sentar ali na consulta, 1 hora e meia que seja, e explica, tem as figuras, né, que a gente mostra pra ele. Então, olha, o cabelinho vai ser o macarrão. Vamos começar a comer o integral, de repente, a azeitona, né? A alface a gente faz o bigodinho. Azeitona, pode? Pode, deve, é isso que eu falo. Se a criança não tiver nenhuma patologia, que é a doença relacionada, pode. Tá. Só que com moderação, né, Claro. Denise? Não vamos exagerar. Porque você tem que oferecer todas as fibras, vitaminas, sais minerais na quantidade adequada, de acordo com a faixa etária, a altura e o sexo da criança também. A gente sabe que para o adulto tem uma continha ali, tem o que vocês chamam de... IMC. O IMC, que é pra gente saber, né, do índice de massa corpórea, mas tem uma quantidade de calorias que a gente gasta sem fazer nada, só pra estar vivo. Que é a metabolismo basal? Taxa metabólica basal, Isso, exatamente. a taxa metabólica basal. Pra criança, mede assim também? Mede também, porque assim, a taxa metabólica basal é o que você vai gastar sem fazer esforço nenhum. É para a criança ficar sentada, para ela bocejar, para ela assistir uma televisão. E fora isso, tem as DRIs. O que são as DRIs? As recomendações de quanto uma criança deve comer de cálcio, magnésio, zinco, que é diferente de uma para outra, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, no comecinho que você falou assim, nutricionista não é, né? Que nem médico, todo mundo vai no médico, tem uma patologia. Agora, nutricionista é extremamente essencial, tanto quanto as outras profissões. E quando trabalha em equipe, né, ou médico, nutricionista, fisioterapeuta ou psicólogo, tudo vai 100%. Eu vou me preparar para dar um recado, doutora. Enquanto eu chego até lá, te deixo essa pergunta aqui para a gente começar. Tá. Como é que faz um acompanhamento da família, atendendo cada demanda? Eu sei que a gente vai precisar de mais tempo para abordar esse tema, mas dá uma pincelada e depois eu volto e a gente continua. Porque aqui eu estou imaginando, eu vou pensar numa família com 4 integrantes, tá? Bom. 2 adultos, 2 crianças. Completamente diferentes. Então, o biotipo delas é diferente. Aí, às vezes a mãe fala, ó, tá vendo aquele ali, ó, é um pouco mais gordinho. Pode não ser. Puxou a família, puxou um lado aí da família que o biotipo é diferente, não é tão longilíneo. E cada pessoa vai ter a sua necessidade, cada um tem um treino. Então, às vezes a esposa gosta de luta, o marido prefere a musculação e as atividades não são em conjunto. Os treinos são diferentes, um joga tênis, o outro é futebol. Como é que faz para você conseguir trazer tudo numa coisa alimentar única, que você não precise, que eu acho que esse é um grande desafio. É mesmo. Fazer uma comida para cada integrante da família, porque aí dificulta a logística da casa. Dá uma pinceladinha, eu sei que vai tomar mais tempo. Depois eu volto para a gente falar sobre isso mais. Tá. Pode começar. Posso já começar a falar? Então vamos lá. Quando a gente faz esse trabalho em família, a gente faz a anamnese, né? Que são todas as perguntas, né? Adequadas pertinentes que a gente costuma fazer. E a gente entra num consenso da reeducação alimentar, é o comer saudável, criar uns hábitos, trocar uns alimentos mais gordurosos, mais processados pelos mais naturais. Então, através dessas perguntas que a gente vai fazer com cada integrante, a gente deve entrar num consenso geral a primeiro momento para que a família não tome aquele choque, né? Que nem você falou. Mas vou ter que fazer uma comida para todo mundo? Não. A gente tenta organizar, não, a gente organiza, né? Os cardápios de forma mais saudável, né? Para que eles criem o hábito de trocar, por exemplo, a batata processada pela batata cozida, sem gordura, com azeite, para eles sentirem o sabor, ver a diferença de um alimento caseiro, um alimento mais natural e saudável, para que depois das próximas consultas, Denise, que elas geram de 20 a 25 dias, a gente começa a dar uma reestruturada, aproveitando o mesmo alimento, mas com preparações um pouquinho diferentes para cada caso. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós
Nós estamos de volta hoje abordando o tema da alimentação saudável na família e como construir um atleta, então, aliando a alimentação, o treino, o descanso, que é tão importante para tudo, né? Como é importante dormir bem, ter o sono reparador. A doutora, num determinado momento, falou de dormir cedo. Anotei aqui para perguntar a ela se isso faz a diferença. Então, se não é só a quantidade de horas, mas o momento desse início aí do sono, não ser tão tarde, né? Madrugada adentro, se isso também traz aí uma condição mais favorável para o corpo. A nossa convidada é a doutora Lâmia Ayub, nutricionista esportiva. Você que está em casa sabe que pode ligar e participar do programa 0 Operadora 11 3337 5886 e em todas as nossas redes sociais você se mantém atualizado. Tem QR Code da enquete que vai aparecer aqui embaixo. Você responde, nos ajuda a fazer uma programação cada vez melhor e que o nosso conteúdo consiga chegar até você. Doutora Lâmia, vamos lá então, falar sobre a família, né? Então, ter ali uma unidade alimentar. As quantidades podem ser diferentes, mas todo mundo comendo a mesma coisa facilita para todo mundo. Para quem vai cozinhar, na hora de fazer as compras, exatamente, é até uma economia. E dá para todo mundo comer a mesma coisa, exceto se tem alguma alergia, alguma patologia, você vai precisar fazer uma adaptação. Mas na maioria dos casos, não, né? Não, é tão simples, né? A maioria das pessoas, né, das famílias, tem alguma doencinha, outra, mas assim, nada que o cardápio tem que ser tão diferenciado. Então, a gente entra num consenso, depois eu chamo os pais, falo, olha, todo dia nós vamos comer um arroz, um feijão. Logicamente que o carboidrato, que é o arroz, pode ser substituído pela batata, pelo macarrão. Almoço e janta? Almoço e janta. Não precisa fazer, por exemplo, o arroz no almoço e na janta fazer o macarrão, né? Ah, perfeito. Pode fazer um pouquinho a mais e... Isso, a mesma comida pode ser almoço e janta, porque isso também é economia e otimiza o nosso tempo. Otimiza, só que lógico, né? Se puder, a gente conserva mais as propriedades na hora de fazer o arroz fresquinho, né? Mas... Claro. É melhor feito do que bem feito, que eu falo, né? Perfeito. Então, melhor você fazer um pouco a mais e comer a comida mesmo à noite do que pedir um lanche ou comer alguma coisa mais... Mas você sabe que a gente tem falado tanto de alimentação saudável, dieta, e tem tanta coisa na internet, que você sabe que às vezes a gente até se pergunta se pode comer arroz e feijão? Não, não é pode, deve. É o melhor suplemento do brasileiro, arroz e feijão. Não deve faltar. É uma coisa muito simples, gostosa, saborosa, que pode ser preparado de várias formas, que todo mundo está negligenciando. O arroz, por exemplo, vai engordar, porque é carboidrato. Não vai engordar, é a quantidade, a má distribuição durante o seu dia que está fazendo você engordar. Ou a falta de treino, A falta de treino, de descanso e a sabotagem. Legal. E falando nas crianças, né? Por que a gente fala assim, o atleta de amanhã é construído na fase da criança? Porque a gente está vendo, Denise, que apesar da situação que a gente se encontra, as crianças estão cada vez mais fazendo esporte, praticando, né? Isso. E agora eles estão levando muito mais a sério, porque todo mundo quer ser campeão, porque eles têm aquele ídolo, né? Eu, por exemplo, sou praticante de jiu-jitsu, então a gente puxa, meu Instagram é voltado para todas as áreas, mas estava voltado mais para essa arte marcial. Perfeito. Mas a gente vê que a criança de hoje, você vai nos campeonatos, ele se espelha na tricampeão mundial de jiu-jitsu, no tricampeão. Então, eles querem fazer. Esse ano que tem as Olimpíadas, né? Então, super ligadas. As crianças ficam muito ligadas. Ficam, e eles querem treinar, eles não medem esforços, eles querem se alimentar muito bem. Eu atendo crianças que já competem faz muito tempo, né? Inclusive, tem meu sobrinho que joga futebol, né? Então, eles se preocupam. O que eu posso comer antes do treino, durante e depois? Então, eles não medem esforços. Por isso que eu quero, a participação dos pais é muito importante para você incentivar o seu filho. Tem que ter horário para dormir, né? Porque ele tem que acordar cansado ou descansado? Acordar descansado. Tem crianças que dormem 8 horas e acordam bem. Tem crianças que dormem 7 horas e acordam bem, né? Tem que fazer... 8 horas no total, 7 horas no total. No total. E em que momento ir para a cama? Eu sempre falo assim, olha, às 10 horas, gente... Tem que estar na cama. Tem que estar na cama. Porque se vai prolongando por conta do celular, do iPad, agora acertei. Pelo amor de Deus, o iPad, o iPhone. Se fica assistindo filme, desenho, tem aqueles jogos que, gente, eu tô, assim, atrasada em relação a isso.
vai de madrugada. Aí acorda tarde, pula o café da manhã, vai direto pro almoço. E aí? Aí, do primeiro alimento que vai comer, vai transformar em forma de gordura. Então, 10 horas da noite, na cama. Isso, o ideal era a família toda, não só as crianças. Exatamente. Então, os pais, por exemplo, vão dormir mais tarde. Por quê? Você não vai trabalhar, não vai cuidar da casa, né? Não vai ter que treinar de manhã, não vai na feira, não vai no supermercado. Perfeito. O Então, dia rende quando acorda mais cedo, né? E acordar que horas? Olha, depende de cada pessoa, depende de cada metabolismo. Eu sempre indico dormir 8 horas, que é o espaço de tempo ótimo para você descansar o seu corpo. Né? Para você acordar com energia e poder fazer todas as suas atividades. Então, no mínimo 8 horas por dia. Tem dias que a gente não consegue, né? Eu, por exemplo, tem dias que eu não consigo dormir às 8 horas. Eu acordo? Bem, acordo, mas não tanto quanto se eu tivesse dormido as horas essenciais. Mas é diferente você ter uma situação pontual de falta de sono aí, ou porque não conseguiu ir dormir no horário adequado, ou porque alguma preocupação tirou o sono, né? Uma situação, enfim, que tomou aí a cena. Mas é diferente um dia do que a rotina sem dormir, né? Porque o que eu vejo bastante, né, Denise? As crianças, porque assim, quando a gente vai consultar, tem criança que fala, eu não queria que meu pai entrasse, porque tem pais que ficam olhando para a cara do filho. E eu sou muito direta, eu falo, olha, não tem condições, não é para olhar para o seu filho, a entrevista é com o seu filho. E eles falam muito, porque minha mãe mandou dormir, só que eles ficam assistindo o filme até 11 e pouco. Eu vejo, viu, tia? Aí eu tenho que chamar os pais, falar, olha, não tem condições. Porque a criança, né? Você é espelho para os seus filhos. Os avós são espelhos para as crianças, para os netos. Rotina, tem que ter rotina, é isso? Tem. Simples assim, Denise. Tem que fazer e ponto. Tem dias que não dá para fazer, foge um pouquinho, ok. Mas você tem que fazer para o seu filho seguir os seus passos. Não adianta você comer cachorro-quente todos os dias, que seu filho vai querer comer cachorro-quente antes do treino, não vai performar bem. Perfeito. Isso é uma queixa bem comum. A criança e o adulto também, né? Come inadequadamente aí antes de treinar. Não rende bem, às vezes passa até mal. E nem é porque comeu demais, mas às vezes comeu o alimento errado. Por exemplo, alimentos gordurosos, que eu falo, né? E muita proteína antes do treino, vai deixar o indivíduo lento, né? Que a gente fala retardado. Não vai render durante o treino. Por quê? Não pode oferecer desses macronutrientes em maior quantidade no pré-treino. Então, colocar mais carboidratos para ter energia, para poder treinar de forma que vai render durante o treino, para não ficar cansado. Evitar as câimbras, colocar alimentos fontes de magnésio e cálcio. Legal. Tem todos esses detalhes, Denise, que não são poucos, que fazem total diferença. A alimentação... Claro que aqui a gente está falando e focando numa família que quer ter hábitos saudáveis, mas eu estou imaginando aqui poucos problemas com obesidade, por exemplo, o sobrepeso. Numa família que tem esses problemas, então tem sobrepeso, tem obesidade nos adultos, nas crianças, o que vai mudar é a lista dos alimentos que vão poder ser consumidos ou somente a quantidade? Tudo. Porque se você começa a trocar os alimentos, os mais saudáveis, pelos menos saudáveis, muito menos saudáveis, a pessoa já vai sentir a diferença. Você está falando de uma família obesa, né? Isso. Então, só o fato de você trocar esses alimentos, começar a comer mais fruta, legumes, verduras. Por exemplo, lá em casa não tenho o hábito de comer arroz integral, que é horrível. Tudo bem, mas se é horrível, se você fizer numa forma mais saudável, que eu vou te ensinar, ou comer o macarrão gostoso, né? Para ficar gostoso, não quer o arroz, não se adequou com o arroz, vamos fazer o macarrão integral? Só de você trocar esses alimentos, a pessoa já tem resultado, já fica animado e ela aceita mais a opinião do nutricionista. Porque eles veem a gente como inimigo. Não! Eu acolho todos os meus pacientes, inclusive, além de acolher, de explicar tudo certinho, né? Eu disponibilizo o meu telefone 24 horas. Porque quando eles estiverem no supermercado ou na feira e não sabem como escolher, que forma, eles me mandam vídeo, Denise. Tem gente que me manda vídeo 5 da manhã, 6, e eu tô ali. Porque eu quero, é o prazer da minha vida, né? Acho que da maioria dos nutricionistas, dos meus colegas de profissão, é ver o indivíduo saudável. É ver ele melhorando. E quando ele começa a criar esses novos hábitos, ele fica mais animado, mais feliz, não fica nervoso, porque a gente vê que a maioria das crianças, por conta de tudo, está ansiosa, está nervosa. Você fala, bom dia por quê?
por conta desse cenário. Então, a alimentação, ela muda tudo na vida da pessoa. Então, não é só o fato de emagrecer, né? É o fato de, por exemplo, tem pessoas que têm muito problema de prisão de ventre. Então, quando eles retornam e falam assim, olha, eu não consegui fazer 100%, que não tem problema nenhum, a gente vai ajustando de acordo com cada retorno, mas fala assim, estou tomando mais água, estou dormindo melhor, meu intestino está funcionando melhor. Para mim... Você falou da água, né? E a gente sabe que é muito importante tomar água. Agora, no tempo frio, um pouco mais difícil, né? Então, no calor, a gente nota que também porque a gente sua mais, né? E precisa repor, e aí sente mais sede, toma água mais fácil. Quão importante é, então, a ingesta de água? Muita gente fala sobre, antes, acordou, toma água. E uma quantidade lá específica, 1, 2 copos. Antes do almoço, tome água também. De fato, isso ajuda para quem acha que exagera na quantidade do alimento. Às vezes até come certo, mas também é possível engordar comendo certo, né? Se você exagerar na quantidade, até o alimento muito saudável, da terra, enfim, pode gerar um problema. Explica um pouquinho pra gente na história da água. Olha, a água ela é extremamente importante, né? Ela é responsável pelo transporte de todos os nutrientes, pela hidratação, para evitar que a pessoa tenha prisão de ventre, evita queda de cabelo, unha quebradiça. 90% é água, né? A mesma coisa que ela é extremamente importante para o mundo, igual para nós, né? É igual para o nosso organismo. Legal. Então, vamos consumir de acordo... Tem uma regrinha, né? Mas eu não uso muito a princípio, porque assim, eu falo para a pessoa assim, se você toma... Quantos copos de água você toma por dia? Você toma 2, 3? Vamos conseguir até a próxima consulta aumentar para 5 copos? Legal. Ai, doutora, eu não consigo, que nem agora tá frio. Mas espera um pouquinho, vamos começar a saborizar essa água. Vamos colocar uma fruta que você goste. As que você não goste, experimenta para dar um gosto diferenciado. E no frio, a gente não tem que gastar mais energia para manter o nosso corpo aquecido. Então, a gente, consequentemente... toma mais água. Deveria, né? Pelo menos, deveria, então. Mas... que legal. A gente gasta mais para deixar a temperatura do nosso corpo mesmo, né? E por que as pessoas, não tomam? Porque já não tem o hábito, Denise. No verão já não toma tanto, como que vai tomar no frio? Perfeito. Mas se começar a fazer isso que eu te falei agora, essa dica, a saborizar, a deixar a garrafinha do lado, né? Dar um bom dia para sua água, eu brinco, mas você dá bom dia para sua água. Faz amizade com a sua garrafinha, né? Porque ela vai ter que andar do seu lado. E funciona. Legal, hoje é uma bobagem, mas faz a diferença mesmo, né? Você ter a sua garrafinha, tem gente que personaliza, tem capinha para água, é possível comprar, e elas são baratinhas também, essas com personagem, enfim. Agora até para criança gostar também, né? Ter ali a garrafa com um personagem, então incentivar. E o que eu percebo é que você precisa tomar água na frente das crianças, para que elas peçam água também, né? Porque assim, hoje em dia, as crianças de hoje em dia, elas estão muito mais atentas, né? Não mais inteligentes, mas mais atentas. Você não pode falar qualquer coisa que eles não aceitam. Eles sabem tudo. Por conta da... Eles sabem tudo. Eu vejo pelos meus sobrinhos, né? De novo falando. Porque eles são demais. E eu vejo com as crianças que vão no consultório, eles falam, tia, mas você faz isso que você está falando para mim? Eu falo, faço, lógico que eu faço. Eu tenho que falar aquilo que eu faço para você, porque senão como que eu vou ter argumentos para, né? E eles sabem tudo. Então, se você não faz, eles mesmos questionam. Você tá tomando? Entrega o pai e a mãe. Entrega. Na consulta deve ser fantástico, né? Olha, de 1h e meia, vai para 2h30. Eles levam presente para mim. Falam, Nutri, sabe aquela água que você falou para eu tomar? Que nem você falou da garrafinha. Eles compram. Agora tem aqueles Naruto, sei lá o que é. Eu ganho até a garrafinha deles, gente. Olha que chique. É muito legal, muito. Né? E o retorno é muito bom, né? Imagino. Tem várias perguntas chegando aqui, doutora. Eu vou maratonar algumas delas. Tá. Viviane, aqui de São Paulo, conta que a família dela e a do marido são todos gordinhos. Tá. A filha dela mesmo sempre teve sobrepeso, mesmo praticando esportes, comendo direitinho, e te pergunta, o que eu posso fazer para que ela venha emagrecer? Vivi, boa tarde, tudo bem? Primeiro, ótimo, parabéns, né? Que ela come saudável, faz atividade física. Então, tem 2 pontinhos. Fez o exame completo para saber se tem alguma alteração nos exames, taxa de ferro, cálcio, hormônio, né?
Pode ser um fator hereditário também, então para isso eu quero que você leve ela no médico para fazer um acompanhamento também com o médico, um acompanhamento com o nutricionista e como está o sono da sua filha. Ela dorme cedo, dorme tarde, come saudável, excelente, é a cada 3 horas, ela está comendo a cada refeição a quantidade específica de carboidrato, proteína e gordura, que a gente falou antes, é diferente de uma criança para outra. Então, tem uma série de conjuntos, Vivi, que tem que andar junto, né? Para que ela tenha um resultado. E também tem que levar muito em consideração se a sua filha ela é ansiosa ou nervosa. Porque a gente sabe que a ansiedade aumenta o hormônio cortisol, que é responsável pela multiplicação das células de gordura. Então, vamos, assim, fazer um estudo mais específico com ela, tá? Legal isso, porque o atendimento multidisciplinar é isso, né? Então, tá comendo, tá fazendo atividade física, tá comendo direitinho. E aí, aqui a gente acredita que a mãe tá falando que come direitinho, é porque realmente tá fazendo, né? Se não tá conseguindo atingir o objetivo, vai pro especialista. Se tem uma questão de ansiedade, precisa de um psicólogo. Esse é o acolhimento multidisciplinar, né? Exatamente. E muitas vezes, Denise, a gente tem que falar. A pessoa que é gordinha, que é obesa, eu sempre fui uma criança que briguei com a balança. Sempre briguei com a balança, sempre fiz dieta. Então, eu sofria desde aquela época um bullying. Só que eu era nervosa, né? Era meio estressada, eu respondia. Será que a sua filha não está sofrendo algum tipo de bullying? Que, infelizmente, ainda hoje a gente vê muito nas escolas, através da internet, alguém está falando. Então, é extremamente fazer esse acompanhamento multidisciplinar para poder entender por que a criança não está tendo resultado. Perfeito. E, às vezes, tem coisas que estão acontecendo que ela não conta para a mãe. Então, ela vai contar para quem? Para o profissional que está cuidando dela. Legal. Atividade física para criança é o que ela gostar? Exatamente. Não adianta você colocar a sua filha num balé, que nem minha mãe queria que fizesse, não dá. Um sapateado, se ela gosta de correr, de fazer uma ginástica artística, de fazer uma natação. Então, o que você gosta de fazer? Vai colocar o que ela gosta de fazer. Não sabe ainda? Inicia com uma caminhada, numa natação, né? Leva ela no parque para brincar com aquelas coisas que tem, como é que fala, Denise? No playground, No playground, isso mesmo. E se quiser ir trocando atividade, também tudo bem, vai, né? até ela se adaptar, porque quando ela se identificar numa atividade, vai pro resto da vida. Tá. A necessidade da criança de fazer a atividade física, do exercício físico, fica nítido, às vezes, na falta de sono, na ansiedade. E os pais relataram isso no começo. Ainda hoje, porque a gente ainda está no meio da pandemia, mas no começo dessa situação toda, onde a gente não sabia como agir, né? Então, o que aconteceu foi que as pessoas se trancaram dentro de casa, as crianças sofreram demais. Então, mas peraí, não está dormindo bem, mas no outro dia não precisa acordar tão cedo, porque a aula vai ser em casa. Então, você tinha um tempo ali a mais de sono e mesmo assim não estavam acordando descansadas. Qual a dica você dá, então, para a questão do sono, da alimentação antes de dormir? Tem um horário? Quantas horas antes a gente precisa estar sem se alimentar para dormir? Dá para fazer uma comidinha conforto ali, um pouquinho antes do sono vir? Dá sim. Inclusive, nessa época do frio, né, que a gente fala, eu sempre falo para os pais oferecerem para os seus filhos um leite quente, que é acolhedor, é aconchegante, com um pouquinho do achocolatado. Não precisa ser aquelas duas, Legal. O pessoal fala, olha, vou falar pra você, o pessoal fala assim, você é nutricionista mesmo? Eu falo, eu sou nutricionista. A criança gosta do quê? De conforto. Gosta de um chocolate. Não precisa colocar 2, 3 colheres cheias, né? Uma rasa, esquenta. Quer deixar o chocolate mais grosso? Põe um pouquinho de maisena e oferece. Um chazinho de camomila, de melissa, de erva doce, com algumas bolachinhas integrais, sem recheio. Legal. Então, bolachinha pode, mas também não aquela que a gente está acostumada lá das avós. Não. Aquela bolachinha vazia.
Pode ser aquelas rosquinhas, né, de coco. Pode ser? Pode, sem problema nenhum. Mesmo sem ser sem açúcar, pode ser? Sem problema nenhum, feito em casa também, a gente tem aquelas bolachinhas caseiras de nata. Gosto também. Por que não? Perfeito. O nutricionista hoje em dia, sempre foi assim, mas hoje em dia a gente está levando o quê? A gente está levando muito mais saúde para a criança, uma forma simples, com os alimentos que você tem em casa. Lógico, se você quiser comer um alimento integral, melhor ainda, que já vai criando hábito. Mas se a criança não tem nenhuma doença, por que não? Não vai entupir ela com um pacote. Uma, duas bolachinhas? Uma, duas, até 3, não tem problema. Essa questão da quantidade, dá pra gente educar, então, desde a infância? Porque o adulto, às vezes fala, mas eu comia 10, a nutricionista falou que eu só posso comer 2. E aí que tá a diferença. Um dia você pôde comer 20, você se liberou comer 20, aí se você tem essa queda aí brusca, é difícil mesmo, né? Para acostumar. Mas com a criança a gente consegue estabelecer isso da quantidade para não virar um adulto desesperado? Consegue, sabe por quê? Porque você vai ensinar que ela vai comer um pouco de salada. A gente pede para comer antes, mas se não der na criança, a gente coloca no mesmo prato. Vai comer a salada, que já é sacetogênica, ela já vai deixar a criança com menos fome. Vai comer o arroz, vai comer o feijão, vai comer uma proteína que é a carne, vai comer um legume. Então, olha quanto que ela vai comer. Ela vai aprender a mastigar bem os alimentos. O prato tem que estar bem colorido para oferecer diferentes tipos de vitaminas, fibras e sais minerais para o seu filho. Ele vai comer de 3 em 3 horas, não vai pular a refeição. Então, ele vai fazer o café da manhã, a colação, que é uma refeição entre o café da manhã e o almoço, né? Pode ser uma fruta ou um iogurte. Vai fazer a refeição maior, que é o almoço. Vai fazer o lanche da tarde, que pode repetir o pão com o chá ou o leite com achocolatado do café da manhã. Legal. Né? E hoje em dia você tem o achocolatado, mas pode colocar o cacau também, 70%, 50%, e adoçar com xilitol ou um demerara. O paladar da criança, se não tá ainda viciado, vai bem, né? O Muito problema bem. é o adulto que acostumou com um copo cheio de açúcar, né? Não é verdade? E aí você vai ter o jantar e vai ter ainda a refeição antes de dormir. Fome nem pensar, Nem né? pensar. Então, por que fica mais difícil a gente reeducar essa criança? Porque os hábitos não foram construídos desde a infância, infelizmente. Você falou da salada. É difícil introduzir salada para criança, né? Porque salada é fria. A partir de quando que introduz essa salada? Você falou que o ideal é antes do prato principal, antes do prato quente, né? Isso. Fazer a salada. E em que porção? Estou pensando aqui numa criança pequena mesmo, 1 ano. Na criancinha. Então, você vai colocar assim, é difícil. É para quem não tá, se não é oferecido. Eu sempre bato nessa mesma tecla, por quê? Introduzir os alimentos para a criança se torna muito complicado se os pais não oferecem. É diferente de você colocar no prato, você falar, experimenta um alface, colocar, sabe aquela parte do meio que é a arvorezinha que eu falo? Experimenta, do que você colocar a saladeira lá ou a bacia com a salada, pega. Não, é diferente. Tá, dá na mão da criança, Dá na mão a folhinha, e pode já desde cedo. Deve, aquelas cenourinhas, o tomatinho cereja. Ai, filho, hoje eu vou fazer uma brócolis diferente. Dá um pedacinho de brócolis crua para experimentar. Que é muito gostoso fazer uma salada crua de brócolis ou de couve-flor. Nunca comi. Experimente e me fale. Essa semana acho que eu vou fazer uma receitinha com couve-flor e vou colocar. Você vai gostar. Então, por isso que torna, assim, não é complicado, é um pouco mais difícil. Se você não oferece, a criança não tem como comer, né? Não tem como comer. Tá. Então, aos pouquinhos, é um trabalho, assim... Eu não digo trabalho, né? Porque é gostoso você trabalhar com as crianças. Mas é um pouquinho mais restrito? Restrito porque você tem que acolher ainda mais essa criança. Então, leva na feira, leva no supermercado, ofereça... Em relação às bolachas que você falou, as bolachas sem recheio, principalmente, de preferência durante a semana. E no final de semana, onde está toda a família, tem um churrasco, tem aquela sobremesa mais incrementada, eu sempre deixo uma refeição livre sem que a família exagere. Mesmo porque o seu organismo já vai estar acostumado a comer um tipo X de refeição, né? Então, se comer um pouco a mais, ela vai passar mal. Pode dar até um revertério, né? Pode. Então, por que o acompanhamento com o profissional da área da nutricionista é importante? Porque ele vai saber
quanto que você vai comer de carboidrato, de proteína, de gordura em cada refeição. Então, para as famílias, você também deixa uma refeição livre, sem exagero, claro. Sim. Inclusive com sobremesa? Inclusive com sobremesa. Porque assim, o momento de você comer tem que ser um momento de prazer. Não adianta você olhar para a alface e falar assim, ai meu Deus do céu. E ainda xingar a nutricionista, que eu sei que tem gente que me xinga. Né? Tem gente que fala, ó, tô te xingando, então eu estou mandando aqui para você. Tem que ser assim, um momento de prazer, que você tenha, que você goste de comer, que te apeteça. Então, você fazer, por exemplo, uma salada e colocar uma cebolinha ou um tempero diferenciado de iogurte, faz total diferença. O paladar fica mais aguçado. E olha que as saladas, na verdade, o grande trunfo das saladas são os molhinhos. E a gente sempre achou que o molhinho era o vilão. Claro, o industrializado deve ser mesmo, mas feito em casa pode ser uma boa pedida para introduzir. Tem gente que come salada sem tempero algum, né? Sem tempero nenhum. Eu costumo comer sem tempero nenhum. Eu já estou acostumada, mas lógico que aos finais de semana, e de vez em quando, eu coloco o meu azeite, que é saudável, pouca quantidade, porque a gente fala assim, azeite é saudável. A pessoa toma, né, coloca a garrafa inteira. Mergulha, né? Não dá. Salada. Sal, né? O limão ou vinagre. Tem gente que come, olha, sal a rodo. Então, nas dietas, né, nas reeducações alimentares que eu prescrevo, tem uma receitinha de sal, que a gente vai consumir só 5 gramas e vai colocar outros temperos para fazer a preparação do dia todo. Isso estimula a criança, assim, maravilhosamente bem. Tudo bem se a família falar assim, doutora, vamos tentar fazer um low carb? Tudo bem fazer low carb ou você acha que não é para toda a família? E aí, como a gente está falando das famílias, envolve as crianças, pode não ser uma boa. Eu não sou a favor do low carb, porque eu acho assim que tem alguns momentos, tem algumas situações que a gente pode prescrever como estratégia, pode, mas no começo eu não acho legal, porque se você faz low carb, a pessoa pega gosto pela coisa ou tem uma série de dor de cabeça, tontura, não faz bem, vai falar, é nutricionista. No próximo bloco eu volto aqui com perguntas dos telespectadores e a gente continua falando sobre essa construção do atleta e como é importante aliar a alimentação, o descanso e, claro, o treino. No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre alimentação saudável na família e a construção de um atleta, aliando sempre alimentação, treino e descanso. Como é que faz isso? Um verdadeiro desafio no meio da pandemia, onde o que a gente quer mesmo é devolver a qualidade de vida para as nossas crianças, para todos nós, mas uma preocupação em especial ainda com as crianças, né, que gostam de fazer atividade física, precisam sempre ser incentivadas para isso. E também a ter uma alimentação adequada, sempre, né? E tem alimentação específica para o tipo de treino, para o tipo de atividade física, para o objetivo daquele treino. Nossa convidada hoje é a doutora Lamia Ayub, nutricionista esportiva. Você que está em casa, liga e participa do programa 0 Operadora 11 3337 5886. Doutora, chegou uma pergunta aqui da telespectadora Silvia. Ela tem 50 anos, é de Porteirinha, Minas Gerais. Conta que está fazendo uma dieta passada pela nutricionista. Ela tá seguindo certinho, só que ela não toma água. Aí ela fez um exame e deu que ela tá desidratada. Olha que importante isso. Devido a isso, a nutricionista passou uma tabelinha de horários para ela se guiar, para que ela possa ingerir a quantidade adequada de líquido. E agora que ela tá tomando água, ela tá se sentindo tão inchada. Te pergunta, o que está acontecendo? Oi, Silvia, tudo bem? Será que ela não tem algum problema hormonal? Fez os exames para saber se a saúde está em dia, né? Muito ansiosa, muito nervosa e tem que voltar no retorno com a minha colega de trabalho, com a nutricionista, para ver se ela está colocando os alimentos que não retêm tanto líquido, né? O pepino, por exemplo, é uma boa pedida, né? Porque ele impede que você retenha muitos líquidos por causa das substâncias que compõem ele. Então,
é uma série de... Não é uma série, esses pequenos detalhezinhos, porque antes não tomava, agora a nutricionista conseguiu que ela tomasse. E tá retendo líquido? Fez os exames para saber se tem algum problema de T3, T4, problema hormonal, tá consumindo muito sódio também nas suas refeições, né? Não pode consumir tanto sal, porque daí vai ter retém bastante líquido. Já é menopausada, não é? Tem todas essas perguntas. Então, cada faixa etária tem um detalhe, dependendo do sexo, da faixa etária e tudo mais. Manter esse contato, então, com a nutricionista, relatar para ela esse inchaço. Isso. Que pode ser que algumas medidas precisem ser tomadas, inclusive uma ida ao médico, né? E o nutricionista, ele ocupa muito esse papel do profissional da saúde que está pertinho da gente. Está muito mais perto da gente do que um médico, porque no nutricionista a gente volta e mantém contato com mais frequência do que com o médico, né? Então, se eu disser assim, ai, doutora, essa alimentação está me dando tanta dor de cabeça, talvez você peça para eu passar em consulta com o médico, porque pode ser que eu tenha desenvolvido, ou a minha alimentação que mudou, esteja relacionada a uma enxaqueca, por exemplo, que eu não tinha antes. Exatamente, Denise, muito bom isso que você falou, porque às vezes os novos hábitos alimentares criam uma certa patologia, como é que eu vou falar assim? Que pode ser temporário ou não, né? Temporário não, a pessoa mesmo se critica, eu tô retendo muito líquido, às vezes ela nem tá retendo muito líquido, é da cabeça. Perfeito. Então, não estou te julgando, né, Silvia? Perfeito. É uma hipótese. Então, conversa com a sua nutricionista que tá desenvolvendo um ótimo trabalho com você e por que está acontecendo isso, né? Ela vai com certeza saber. A Helena, de Itaberaí, Goiás, tem 62 anos. Deixa uma pergunta aqui mais voltada para a prática de exercício físico, mas eu acho que eu entendi a colocação dela aqui também. Conta que devido à pandemia, ela não está conseguindo praticar exercícios físicos. Ela quer saber se uma rotina de exercício em casa é considerada uma prática esportiva, e muita gente se apoia naquilo que os próprios médicos e o personal trainer sempre diz, que a maior porcentagem do sucesso ali, se o objetivo é emagrecimento, está na alimentação. Então, às vezes a pessoa quer emagrecer e ela não quer ainda fazer atividade física, não está confortável, nem às vezes de vestir a roupa adequada da ida para a academia. E ela quer primeiro se apoiar na alimentação, ainda que a gente saiba que não é o mais adequado, né? Explica um pouquinho para a gente. Considera a atividade física se fizer em casa? Dá para fazer uma alimentação legal sabendo que ela não está fazendo a atividade física que ela gostaria ou deveria, né? Sim, é o que eu sempre falo. Alimentação é 70%. Se você se alimenta 70% de forma eficaz, adequada, de acordo com o seu objetivo, com certeza funciona. E aí a atividade física não está saindo em casa, eu sempre falo, olha, se você conseguir pelo menos, lógico, de máscara, fazer uma caminhada ao ar livre, melhora, nossa, 100%. Agora, em casa vale também, é melhor você fazer uma atividade, se movimentar do que ficar parada, né? Então, excelente. Agora, se você puder também chamar uma pessoa, né, o profissional qualificado da educação física, o personal, para te orientar melhor, perfeito. A gente estava conversando no intervalo sobre a alimentação e tudo que a gente ouviu falar e as coisas foram sendo... Um pensamento foi sendo construído aí de que carboidrato faz mal, de que tinha horário para consumir, que com a atividade física também foi assim, né? Então, muita gente fala, mas só caminhar, melhor não fazer. Não. Se você introduz uma atividade física, você acaba gastando mais energia, acaba queimando mais calorias, você dorme melhor, performa melhor. E você, que eu falo assim, o seu bom dia não é mais aquele bom dia. Você fica mais animado, a autoestima fica elevada. Legal. Bom dia, boa noite. Porque é um conjunto de fatores, né? São as 3 equivalências que eu falei no início daqui do programa. Descanso, atividade física e alimentação. Se você deixa de fazer uma delas, vai ter resultado? Vai. Mas não vai ser tão eficaz como juntando esses três pontinhos que eu falei. Você falou que as crianças, e o teu contato com elas é bem grande, né? Tem se espelhado nos atletas e isso é bom, né? Que elas tenham esse modelo, esse exemplo. Então, você quer ser parecido. Em ano olímpico, ainda acho que isso potencializa, né? A gente fica mais perto de esportes que é difícil, às vezes, de acompanhar na televisão. Às vezes, não
você não consegue ver, não passa, às vezes não é o melhor que a gente tem, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse empenho. Isso também reflete na alimentação? Então, quando a gente mostra, quando as reportagens mostram a rotina alimentar também dos atletas, né? Que, claro, eles também, às vezes, acho que gostariam de fazer uma extravagância gastronômica, mas tem que abrir mão, porque eles têm um objetivo que está à frente ali, né? Não, isso é extremamente bom, é ótimo, aliás, né? Porque, assim, eles têm o ídolo deles, então eles veem a rotina deles diária, de treino, de alimentação, eles querem fazer igual. E a maioria das crianças que eu atendo, eles falam: tia, eu gosto daquele boxeador, eu gosto daquele lutador de jiu-jitsu, adoro aquele jogador de futebol. Ah, eu acho que eu vou fazer tudo o que ele está fazendo. Eu falo: onde que você assistiu? O que você está fazendo? Não, eu quero me tornar um atleta de ponta que nem eles, porque daí eu vou tirar foto, vou ganhar medalha, porque é ruim, né, ganhar uma medalha de bronze. Então, eles estão muito empolgados. Eu falo que essa geração que está vindo agora, de uns tempos para cá, ô Denise, eles estão muito, muito focados, muito empenhados. E os próprios treinadores, né, eles auxiliam também os pais. Olha, hoje no treino ele ficou mais assim, ficou com cãibra, estava fraco. Ele comeu antes? O que ele está comendo antes? Visita a nutricionista. Então, é excelente quando aparece, por exemplo, os repórteres, as emissoras, vendo a rotina diária dos atletas, porque assim, eles mostram e as crianças se espelham muito. E isso ajuda muito na reeducação alimentar, a introduzir os alimentos corretos para que ele performe melhor, conquiste o seu sonho e chegue no objetivo que ele tanto almeja, né? Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, te deixo essa pergunta aqui. Você também acompanha os atletas que vão surgindo e se formando, então, desde cedo, Desde né? cedo, isso. Muitas vezes eles ainda estão no núcleo familiar, então moram com pai, mãe, são jovens, né? Crianças jovens, adolescentes. E nem todas as vezes a alimentação vai ser uma alimentação normal para um atleta. Uhum. Há uma diferença que precisa ser trabalhada na consciência, às vezes até no psicológico dessa família, né? Então, mas será que meu filho está sofrendo uma restrição ali naquele momento? Será que ele está sofrendo por isso? A vida de atleta, a gente sabe, é difícil, né? Então, é uma série, eles abrem mão de muitas coisas. Com o acompanhamento, você não fica em defasagem de nada. Mas por um momento, você até pode ter algo que vá na contramão do que a gente tem como saúde, pelo objetivo, né? Explica um pouquinho como é que trabalha dentro da família esse pensamento de que, olha, ele é um atleta, ela é uma atleta. Por isso, nesse momento, no preparo do treino, de uma competição, a alimentação vai estar um pouquinho mudada. Como é que conversa com essa mãe, com esse pai? Olha, Denise, eu falo que eu trago, às vezes eu faço a reunião da cúpula, né? Que eu chamo os pais para falar, fazer uma pequena reunião comigo. E na maioria das vezes eles são muito restritos, porque às vezes a gente tem que introduzir uma suplementação, porque a gente vê que tem algumas crianças que não gostam de comer antes do treino, não gostam de comer nas refeições intermediárias, que é a colação e o lanche da tarde. Então é complicado, né? Mas a gente faz essa reunião, a gente explica da importância, qual que vai ser o resultado se ele fizer esse acompanhamento com a nutricionista de forma correta, e aí eles acabam entendendo. Mas na maioria das vezes eles são bem restritos, são bem resistentes a essas mudanças. O paciente tem alta, a família tem alta, e aqui, até durante o nosso bate-papo, eu estava pensando, né? A nossa rotina, a nossa vida muda tanto, ainda mais quando a gente está falando de uma família, né? Então, dos vários membros da família, a dieta, e não só ela, mas o cardápio, a rotina, os horários, tudo isso precisa sempre de uma adaptação que eu não consigo imaginar uma vida sem, uma vez que você começou a fazer esse acompanhamento, sem a Nutri por perto. Recebe alta, não recebe? Como é que faz, doutora? Olha, eu adoro essas perguntas que você faz, Denise, que são tão importantes. A maioria das pessoas me perguntam. O paciente tem alta sim, mas olha, a maioria das vezes, eu fico muito feliz com isso, eles não largam a nutricionista. Eu tenho pacientes que estão fazendo acompanhamento comigo faz 8 anos, 7 anos, tem do Rio de Janeiro, tem de Minas e tem pacientes também fora do país que a gente faz, né? Agora nós estamos fazendo online. Isso.
Isso. Porque eu atendo, né, praticantes de atividade física, atletas, e até hoje eles fazem esse acompanhamento comigo. Por quê? Porque eles falam assim, é tão bom porque está mudando tanto a alimentação, as informações, as condutas, e ter um nutricionista por perto é extremamente essencial. Por quê? Porque ele vai saber te orientar da melhor forma possível, de acordo com o que você almeja no momento, né? Então, é o que eu sempre falo, ter a sua rede de especialistas aí, seja amigo, faça amizade com a sua Nutri, com o seu Nutri. Exatamente. Uma vez que você tem um profissional, a gente sabe que, infelizmente, não é realidade de todo mundo ainda ter um profissional e que ele possa nos acompanhar uma vida toda, né? Às vezes você muda o serviço, vai no posto e não é o mesmo profissional, né? A gente sabe que essa pode ser uma dificuldade, mas é tão valioso quando você tem essa possibilidade. Sabe por quê? É alguém que já sabe o teu histórico, sabe da tua família, as tuas dificuldades. Eu imagino, então, aqui hoje um adulto que você acompanha desde a adolescência, né? Você sabe de onde veio essa pessoa, né? Quais foram as dificuldades e os momentos que essa pessoa passou. Tudo isso constrói quem nós somos, inclusive nas nossas dificuldades alimentares, né? E eu falo assim, que acolher o paciente, a criança, é a melhor forma de você fazer com que ele tenha resultado, sucesso. Eu falo assim, que o seu sucesso é o meu sucesso. É tão gratificante. E eu falo assim, que no jiu-jitsu, por exemplo, né, que é a prática esportiva que eu faço, eu já convivi, eu sei quais são as dificuldades da minha persona, eu sei o que ele almeja, qual é o momento X que a gente deve suplementar, ou o momento que ele deve comer carboidrato. Então, se você conhece cada esporte, quais as dificuldades que a maioria tem, com certeza a pessoa vai ter sucesso. É fácil? Não é fácil, porque tem as pessoas que são resistentes, tem o envolvimento da família, do treinador, né, que às vezes faz umas perguntas ou quer colocar as críticas, mas não tem problema. Trabalhar em equipe, junto com a família, com o psicólogo, com o médico, com o preparador físico, com o fisioterapeuta, é a melhor coisa que tem, Denise. Você tem que ter confiança na equipe, porque aqui você falando do treinador, como são pessoas que estão acostumadas, né, inclusive com a parte da alimentação, mas não são nutricionistas, os pitacos podem acontecer também, né? Acontece muito, e a gente às vezes, olha, antigamente eu não tinha tanta paciência, hoje eu falo, mas olha, vamos por esse lado, porque se você trazer ele para o seu lado, é totalmente diferente. Perfeito. Agora, se você bater de frente... Porque, mesmo racha, né? Tá. Mesmo porque ele passa maior tempo com o atleta, né? Perfeito. A gente passa algumas horinhas, ele tá todo dia ali. E aí o retorno é diferente, porque todo dia ele fala com você, ou 3 vezes na semana. Vamos trabalhar em equipe? Se você falar assim, ó, vamos trabalhar em equipe? Nossa. Pronto. Acabou. Nosso tempo está acabando, a gente tem mais uns 2 minutinhos. Você falou de suplementação. Tá. Claro que para o atleta é um cenário totalmente diferente. Mas como a minoria que é atleta, vou falar para as famílias que não tem nenhum atleta, pelo menos por enquanto, né? Tomara que tenha, mas por enquanto não. Vai começar São só a criar... praticantes de atividade física, mas ainda sem vislumbrar uma atividade profissional. Tá havendo um exagero de suplementação? Tá, eu falo assim que, para todo mundo, não confundam nutrição esportiva com suplementação. Então, a pirâmide alimentar hoje em dia ela está invertida. A nossa pirâmide, a base são os carboidratos, né? Depois tem a proteína e tem a gordura no final, cada um com a sua função, desempenhando a sua função específica. Então, primeiro a gente tem que montar uma base bacana para a criança, uma alimentação adequada, diversificada, para depois mudar as estratégias, né? Que é os ajustes da alimentação atual com a adequada. Só no final, se necessário, mais para frente, uma suplementaçãozinha, tá? Se necessário. E a gente vê o que, Denise, hoje em dia? Tá tudo o contrário. O que é para ser alimentação, tá suplementação. Não funciona. A alimentação é vida, a alimentação que vai formar a sua criança, que vai oferecer para ela todos os nutrientes que ela necessita. Então, não confundam, não falem assim, já que eu não comi o dia inteiro, né, eu vou tomar um shake de whey. Oi? Daí a nutricionista fala, oi? É difícil, Denise, mas a gente vai ajeitando assim, a gente vai explicando com muito amor e carinho para a pessoa entender e para poder seguir.
todos os passos. E sempre lembrar que para tudo tem a indicação correta, por isso siga com o seu profissional. Os nutricionistas, os profissionais de todas as áreas, né, da saúde, todos os profissionais, médicos e não médicos, eles podem ter linhas diferentes, não tem certo e errado. A partir do momento que você escolheu, então siga, abrace ali, né? Não adianta fazer dieta à moda da casa, né? Então eu pego um pouquinho que a Lâmia fala, outro de uma outra conduta, de uma outra especialista, não vai dar. Não, eu falo assim, que cada profissional na sua área, cada um desenvolvendo o seu papel, o seu trabalho muito bem feito, que cada especialista sabe desenvolver muito bem. Ai, eu adorei te receber aqui. Você sabe que eu já vou te seguir lá no canal lá no Instagram, que tem seus stories, né? Tem, muito engraçado. Então eu vou lá te seguir. Você que está em casa, siga também. @nutri.ayub. Nutri.ayub, do jeitinho que está escrito na sua tela. Tem também o 11 98757 7029. Muito legal da gente poder assistir e ter esse conteúdo, né? Ter a informação e também o dia a dia do profissional. Isso está sendo muito pedido por quem assiste, né? Pelo público. Para a gente saber que você é uma pessoa normal, que também pode comer, ter a sua extravagância aí, comer uma coisa que não estava ali no plano alimentar. E é a vida que segue, não tem 8,80, né? Não tem. A gente é ser humano, né? Ser humano tem suas vontades, os seus defeitos, os seus gostos. E uma refeiçãozinha só, de vez em quando, não tem problema nenhum. Toda semana pode, sem exagerar. Muito obrigada, doutora. Adorei o bate-papo. Espero que você também tenha gostado. Amei. Venha outras vezes. Obrigada, viu? Será um prazer. Muito obrigada, viu, Denise? É muito bom aprender, né? Ainda mais sobre um tema que está no nosso dia a dia, todo dia, que é a alimentação saudável. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!